Nessa aula de hoje, a gente vai ter aqui uma aula de transição. Enio, como assim uma aula de transição? Bom, lá nas duas primeiras aulas, a gente falou do surgimento da filosofia e depois falamos dos dois autores chaves da filosofia antiga, Platão e Aristóteles. Hoje nós vamos falar do que está entre a filosofia antiga e a filosofia moderna. E aí você pode me perguntar, Enio, então a gente vai falar só da filosofia medieval? Não. Na verdade, nessa aula eu vou explicar para vocês o surgimento da filosofia medieval, a consolidação dela e como ela, lá na frente, começou a abrir espaço para o projeto do Renascimento. Chegando nesse projeto do Renascimento, nós vamos ter, de um lado, a mudança do Renascimento político, ou seja, a gente vai discutir Maquiavel, esse autor também bastante cobrado, e como ele mudou o modo de se pensar a política, e no final a gente vai falar um pouco sobre a Revolução Científica, sobre como o Galileu, de certo modo, construiu uma crítica a tudo aquilo que era feito antes dele. Esses autores, eles são centrais do seu entendimento, por quê? Porque quando você chega lá na frente e quer entender sobre o que o Descartes está falando, você precisa entender o Galileu. Quando você chega no Hobbes, no Locke, no Rousseau, em todos os autores modernos, você precisa lembrar do Maquiavel. E é claro, diante de tudo isso que a gente está discutindo, é fundamental também dominar os filósofos medievais. E dentro desse contexto é bom lembrar o seguinte, nos últimos anos eles têm sido mais cobrados nas provas. Houve um aumento da cobrança desses autores que apareceu um pouco, aparecia uma questão aqui, outra ali. Hoje, esses autores são cobrados em elementos bem específicos. Não basta simplesmente dominar o fato de que esses autores tinham elementos religiosos consagrados como elementos filosóficos. É importante entender as suas teorias, e esse é o nosso foco também nessa aula. Então, essa aula está em meio ao curso justamente tanto para explicar essa base quanto para criar esse solo para o futuro. Então, vamos pegar as questões iniciais do nosso pensamento medieval. É importante sempre entender o pensamento medieval como uma junção de tradições. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter por foco na aula de hoje é, quando eu falo em filosofia medieval, quando eu falo em Idade Média, a nossa tendência natural é associar isso de imediato ao poder constituído da igreja. E entender que, nesse período, todos aqueles que desenvolveram algum tipo de filosofia estavam em relação direta com a fé. Só que tem um problema. Quando a gente fala de filosofia medieval, a gente está falando de um pensamento que surge antes da Idade Média, apesar do termo parecer bater aqui. Quando a gente fala em filosofia medieval, a gente está falando de autores que muitas vezes escreveram antes, por exemplo, da queda de Roma. E, ao mesmo tempo, a gente está falando de um processo que vai durar até o início da modernidade. Então, num período de mais de 1000 anos, de certa maneira, pressupor que ali só há elementos da religião é um pouco perigoso. É importante entender o papel que a religião teve nesse processo e de como essa mesma religião já carrega consigo uma junção de tradições. Bom, a nossa ideia aqui é tentar entender como a religião cristã, nesse primeiro momento, saiu da oposição do poder constituído até se tornar dominante na história do Ocidente. Vamos lembrar do seguinte, o pensamento cristão ele vai surgir junto com o processo da religião cristã dentro do Oriente Médio, no que a gente colocaria aqui como o ano 0, ano 1, ano 2, depois de Cristo, principalmente após a consolidação das cartas paulinas. De certo modo, várias comunidades cristãs vão sendo feitas ao longo da Europa, tanto ao longo da Europa, quanto no norte da África, quanto acima do Oriente Médio. E a questão central é que essas comunidades, aos poucos, vão se espalhando. Tem vários motivos para isso, um deles, principalmente, a capacidade que Paulo teve de desenvolver pregação em grego, o que, de certa maneira, fez com que o conteúdo se expandisse. Mas, de qualquer maneira, essa religião está nascendo no seio de um império muito poderoso. Que império é esse? O Império Romano. O Império Romano, que já dominava há muito tempo e que pouco tempo depois iria colapsar por volta do século IV, ele dominava um vasto espaço de terra e automaticamente, por dominar esse vasto espaço de terra, tinha grande influência. A religião cristã, ela nasce ainda dentro sob domínios do Império e ela vai se espalhando em vários desses domínios. Só que aí você me fala, não, Enio, mas espera aí, a gente tem uma associação entre a igreja e Roma.
Mas essa associação foi um longo processo. Na verdade, o cristianismo, quando ele começa a efervescer, principalmente em Roma, ele é bastante perseguido. Vamos lembrar que alguns imperadores são apontados como perseguidores de comunidades cristãs. E por que isso acontece? Isso acontece porque o cristianismo parecia, de algum modo, se opor a Roma. Entendam o que eu estou chamando aqui de oposição. Você não tem uma fala direta contra Roma, mas você tem um conjunto de ideias que parecem não se conectar. Quando eu falo, por exemplo, da ideia clássica do cristianismo, de dar a outra face, parece que isso não corresponde ao império bélico como Roma. Quando você fala, por exemplo, da ideia de que apenas aqueles que fossem de certa vida aqueles que de certa maneira tivessem uma vida humilde, uma vida simples, poderiam entrar no reino dos céus, isso parece não corresponder à luxúria romana. A própria ideia de Roma de um império que precisa conquistar todos, que precisa de tesouros. E outro ponto, Roma é nessa época não só politeísta, como ela usa a religião como recurso. Roma pega várias religiões que tinham diversos deuses e traz ao seio de Roma para, de certa maneira, fazer com que aquele cara entre dentro da dinâmica política romana. Enquanto isso, o cristianismo está propondo um monoteísmo, uma ideia de Deus único. Esse Deus único, de certa maneira, parece, num primeiro momento, contrapor o poderio romano. Só que, em um dado momento, o número de comunidades cristãs vai crescendo, 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 e, de certo modo, aquela religião que aparece como uma oposição a Roma e que começa a ser parte das camadas mais populares, justamente por olharem para Roma como um inimigo, passa a chegar nas classes mais poderosas e chega um momento onde o imperador romano ele percebe que é mais fácil se juntar ao cristianismo do que exatamente combatê-lo. É mais fácil para ele usar o cristianismo como um princípio de unidade. Então, num período onde Roma já está perdendo as suas bases, já está, de certa maneira, perdendo a sua unidade, algum tempo depois já haveria separação entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente, Roma passa de um império que era oposto à fé cristã para um império cristão. E isso, é claro, tem um impacto gigantesco. Vamos olhar aqui um mapa que mostra um pouco isso. Basicamente, todas essas regiões, todas essas regiões que nós temos aqui, as regiões em laranja são as primeiras regiões ocupadas de alguma maneira por comunidades cristãs. Com o passar do tempo, quando você tem aqui a transição do império, tudo isso em laranja mais claro, ou seja, todo o norte da África, toda a região de onde você teria a Península Itálica e a Península Grega, a Turquia, todo o domínio romano que tinha de alguma maneira seu impacto, passa a ser cristão. Em outras palavras, a gente tem uma expansão sem precedente numa fé. Em cerca de 300 anos, todos esses territórios passam a congregar a mesma fé. Só que tem um problema. Vamos lembrar que o Império Romano, ele é um império que também vai entrar numa decadência. Roma, aos poucos, vai ser tomada por bárbaros. Vamos lembrar que as invasões bárbaras não são um grupo que chega, toma Roma e destrói o que havia. Na verdade, aos poucos, todos os territórios romanos, do Império Romano, principalmente ocidental, vão perdendo seu espaço para reinos bárbaros. A consequência disso, a consequência mais que imediata disso, é que com a decadência do Império, surgem pequenos reinos, mas principalmente a Europa vai caminhar para esse fenômeno que a gente vai chamar de feudalismo. Só que, ao mesmo tempo, a única coisa que dava unidade a todo esse território era a fé cristã. Então, nesse momento, com a decadência do Império, você tem toda a derrocada de um sistema burocrático imperial, mas você tem a manutenção do poderio da igreja. A igreja, vamos colocar nessas palavras, a igreja herda a máquina do império, a capacidade burocrática de administrar vários territórios. E com isso, ela vai ter as suas subdivisões em bispados, em espaços religiosos, e ela vai conseguir traçar essas informações com aquilo que era o modo antigamente operante do império. Só que isso vai trazer uma situação muito curiosa. No momento em que essa igreja está chegando ao poder,
no momento em que essa igreja está ganhando força, ela se torna a principal instituição intelectual. Por quê? Se os grandes intelectuais estavam dentro do império, aos poucos eles vão vendo na igreja uma opção para poder se proteger dessas invasões, porque muitas delas ainda se mantinham com uma certa relação positiva com a fé. O que passa a acontecer é que nós caminhamos para o primeiro período da filosofia medieval, que é a patrística. De onde é que vem a palavra patrística, Enio? Patrística vem de padres. Então, se a questão estiver lá te apontando para a patrística, a gente está falando do primeiro momento do pensamento medieval, onde esses padres estão tentando, de certa maneira, criar a base da fé cristã, fundar a base da fé cristã. Enio, mas o que significa fundar essa base da fé cristã? Bom, teoricamente, muitos desses bárbaros passaram por processos de conversão. E muitos deles chegavam aos padres cheios de dúvidas, cheios de questões. Então, coube a muitos dos filósofos, nesse início, aqueles que adotaram, de certo modo, o cristianismo, tentar traduzir os elementos do paganismo e do pensamento grego para o pensamento cristão. E de todos os caras que de alguma maneira fizeram isso, de todos os padres que de alguma maneira receberam essas questões de seus fiéis e trouxeram à tona novas respostas, talvez o mais famoso seja o nosso querido Agostinho. Agostinho é um pensador central para toda a história do Ocidente. Hoje, quando a gente discute, por exemplo, a noção de historicidade e hermenêutica no século XX, a gente volta a Agostinho para determinadas noções. Quando Wittgenstein fala de linguagem lá na frente, ele também fala sobre Agostinho. Agostinho está na base do modo como nós interpretamos relações morais, relações sociais. E o Agostinho, ele é talvez o nome mais famoso da patrística, muito em função do modo como ele chega à fé cristã e no modo como ele desenvolve a fé. Agostinho é um cristão recém-convertido, quer dizer, ele não é um cristão recém-convertido no sentido literal, ele é um cristão que era de origem pagã e se converteu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqueles mesmos caras que traziam perguntas para Agostinho estavam com as inquietações que ele também tinha. Desculpem. Qual é a consequência disso? A consequência é que Agostinho era o filósofo mais próximo de responder aquilo que era questionado pelos fiéis. Ele era aquele que conseguia conduzir aquilo para uma base que remontava aos antigos, mas que, de certa maneira, trazia um ar de novidade àqueles que estavam agora chegando na fé cristã. E onde, na verdade, Agostinho vai operar isso? Agostinho escreve uma obra muito famosa chamada As Confissões. Nessa obra, Agostinho vai apresentar uma série de questões, e essas questões vão guiar o entendimento da obra. A gente vai trabalhar aqui algumas dessas questões que são as mais centrais e que de alguma maneira se fazem presente até o dia de hoje. A primeira questão que Agostinho nos coloca é: para que confessar diante da onisciência? Bom, vamos entender aqui essa pergunta. Agostinho escreve uma obra chamada Confissões. E ele escreve essa obra tentando converter outros à fé cristã, ou seja, ele está dizendo aquilo que ele viveu para, de certa maneira, essas pessoas olharem aquilo que ele viveu e pensarem, bom, eu também posso fazer isso, eu também posso sair de uma fé pagã para uma fé cristã. Só que, diante do contexto do cristianismo, existe uma ideia teologicamente clássica que é de que Deus é onisciente, ou seja, a de que Deus sabe todas as coisas e vê todas as coisas. Então, qual é o sentido teórico de eu me confessar para um Deus que tudo sabe? Essa é a questão que Agostinho está colocando. Basicamente, a pergunta central de Agostinho é: por que eu estou me confessando para alguém que já sabe o que eu fiz? De certa maneira, o que Agostinho vai falar é: o ato da confissão, ele na verdade não é um ato que nos leva
a dizer a Deus o que foi feito? Pois Deus já saberia. Essa é a teoria cristã dele. Na verdade, o ato da confissão é um ato de livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Na medida em que eu fui criado com o livre-arbítrio, que é a tese cristã clássica, eu posso escolher o que fazer. E o ato da confissão é um ato em que eu não só admito que eu sou livre para escolher, mas como eu entendo e me responsabilizo pelas consequências dos meus atos. Basicamente, o que Agostinho está falando é, no ato da confissão, aquele que se confessa está admitindo que poderia ter feito diferente e admitindo ao mesmo tempo que não fez. O ato da confissão é um ato de liberdade, mas é um ato de liberdade que reconhece o limite dessa própria liberdade, dado que ela é feita em relação ao divino. E quando Agostinho propõe isso, ele propõe dizendo o seguinte: a redenção da confissão, ela não se dá porque você falou que fez alguma coisa. Senão seria simplesmente chegar e falar, ó, pequei, e aquilo estaria retirado. Não, o ato da confissão, ele é um ato que, de alguma maneira, redime, porque não só você percebe o que você fez, como também você percebe aquilo que você poderia não ter feito. E o próximo passo diante disso é voltar à vida normal, mas sem cometer o mesmo erro. Por isso que muitas vezes você tem a ideia da confissão terminando com a frase, vá e não volte a pecar. A redenção se dá pelo futuro, a redenção não se dá pelo passado. Se dá pelo a fazer e não pelo mal feito anterior. Só que isso desperta uma segunda discussão em Agostinho, que é, e talvez a mais polêmica discussão dele, sobre a origem do mal. Agostinho vai se perguntar o seguinte, vamos olhar para as características divinas. Deus é uma figura onisciente, ou seja, ele vê tudo, onipresente, ou seja, ele está por todos os lados, e onipotente, ou seja, ele pode tudo. Se Deus tem essas três características, a gente parece entrar num paradoxo que é o seguinte, como é que o mal poderia ter originado se Deus é sumamente bom? Enquanto um Deus sumamente bom, ele não pode ter criado o mal. Porém, o mal não pode ter sido criado sem que ele visse, já que ele é onisciente, sem que ele estivesse, já que ele é onipresente, ou contra a sua vontade, já que ele é onipotente. Então, qual é o sentido de você falar sobre a origem do mal, se na verdade não é possível que o mal tenha sido criado? Bom, Agostinho tem uma resposta bem polêmica para isso, que é, o mal não existe. Enio, como assim o mal não existe? Para Agostinho, o mal não tem existência concreta. Vamos entender um pouco essa ideia, que eu sei que ela é teologicamente complexa. Quando a gente fala de que o mal não existe, eu gosto de fazer um paralelo com as luzes. Imagina que você apagou a luz do seu quarto, apagou a tela do computador, não faça isso porque senão vai cortar o meio, mas imagina que você fez isso. Quando você fizer isso, basicamente você vai ter escuridão. Só que vamos lá, a escuridão, ela é alguma coisa em si ou ela é a ausência de uma outra coisa, ou seja, a ausência da luz? Exatamente. A escuridão é a ausência da luz. O frio, na verdade, não é algo, ele é a ausência do calor. A tese de Agostinho é que, na verdade, o mal, ele não é. Ele, na verdade, ele é apenas a ausência do bem, gerada pelo quê? A nossa palavrinha mágica de hoje, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele está na origem do mal, e na visão de Agostinho seria o fato de você não agir bem que gera o mal, mas o mal em si não existiria. Enio, peraí, isso quer dizer que o mal não tem efeito? Bom, vamos fazer um paralelo simples com as luzes. Se a luz da tua casa estiver apagada e você der uma topada, você vai dizer, eu dei uma topada porque estava na ausência de luz? Não, de certa maneira, é claro que a escuridão faz o efeito nesse caso, e é claro que o mal tem um efeito social. A grande questão é que essa noção agostiniana contrapõe-se ao seu próprio passado. Agostinho vai contra uma ideia de que existe uma força do bem e uma força do mal. Ele acha que há apenas a força do bem e que o livre-arbítrio humano é que acaba se direcionando ao mal, o que impõe uma responsabilidade muito maior diante do fiel ou diante daquele que crê de alguma maneira nessa ideia.
A gente vai dar uma paradinha aqui e no próximo bloco a gente fala sobre mais dois conceitos chaves de Agostinho e passa para aquele que apresenta uma nova ideia de filosofia na Idade Média, que é São Tomás de Aquino. Até daqui a pouco, gente. Voltando aqui para a nossa aula, no final do bloco anterior, eu comentei com vocês que ainda faltavam duas questões para a gente fechar as questões centrais de Agostinho. E aí a gente caminha aqui justamente para essa terceira questão, que é uma questão, inclusive, recorrente, já apareceu em prova, e ela, na verdade, segue da seguinte maneira. Se Deus a tudo criou, inclusive o tempo, preste atenção na questão do tempo, porque é o mais central aqui, onde mora o livre-arbítrio? Bom, entendendo aqui essa pergunta, galera, a grande questão agostiniana é o seguinte: teoricamente, dentro do pensamento cristão, você pode partir do princípio que o Deus é o criador de todas as coisas. Só que isso leva a uma pergunta. Se Deus é o criador de todas as coisas, significa que ele também criou o tempo. O que nos instaura dois problemas. O primeiro é o que Deus fazia antes de criar o tempo. Ou, ele existe antes do tempo, mas como é que se fala em antes se você não tem tempo? Parece um problema, concordam? Há aqui uma ideia de que, se eu assumo uma anterioridade, eu não consigo falar em anterioridade. E se eu pressuponho que não há antes, eu não consigo justificar a criação. Essa solução, a solução, na verdade, dada por Agostinho é a seguinte: Deus, na verdade, seria o eterno. Então, de certa maneira, todo o projeto do tempo lhe é em plenitude. Deus veria o tempo como um todo, ele não separaria o tempo em passado, presente e futuro. Na verdade, Agostinho, em suas confissões, aponta que muito da nossa separação entre passado, presente e futuro é um exercício imaginativo. A gente, na verdade, só trabalha com o presente. O passado, ele é apenas lembrança, a gente não vive o passado, a gente viveu, a gente não vive o passado plenamente. Assim como a gente também não vive o futuro, a gente imagina o futuro. Então, o presente seria o único tempo, mas a gente não consegue compreender isso. Ao contrário de Deus, que veria o tempo como um todo. E por ver o tempo como um todo, isso vai nos levar a um segundo problema, que é, se Deus vê um tempo como um todo, ele basicamente sabe tudo que vai acontecer. Essa, na verdade, é uma forma mais complexa de chegar ao velho problema, que é determinismo versus livre-arbítrio. Se Deus basicamente sabe tudo o que vai acontecer, isso significa que ele criou tudo assim, dado que ele criou o passado, presente e futuro. Então, como é que eu falo de livre-arbítrio? Como é que eu falo de liberdade de escolha, se, por outro lado, tudo que vai acontecer já está previamente determinado? A solução agostiniana, ela é até bem simples nesse sentido. Ele vai dizer o seguinte: Deus de fato sabe tudo o que vai acontecer. Mas eu vou pegar aqui um exemplo para explicar isso. Imagina que eu tenho uma sobrinha e que quando essa sobrinha vai me visitar, ela tem ali 2, 3 anos, e eu pegue 2 potes e coloque de um lado um pote com um chocolate e do outro lado um pote com rúcula. Digamos que eu saiba que a minha sobrinha adora chocolate. E eu, ao deixá-la no chão, veja para qual lado ela vai. Se ela vai para o pote de chocolate ou se ela vai para o pote de rúcula. Imagina que eu, sabendo que ela adora chocolate, eu poderia apostar que ela irá para o pote de chocolate. Então, digamos que eu a coloquei no chão, ela olhou rúcula, chocolate e foi para o chocolate. Pergunto a vocês, a escolha em ir ao chocolate foi dela ou minha? Você pode dizer que, bom, quando eu botei uma opção que talvez ela não gostasse, eu acabei determinando. Mas, de fato, quem escolheu ir ao chocolate foi ela. Tá, mas o que a sua sobrinha e chocolate tem a ver com isso? Bom, o que Agostinho está falando é, no fundo, se Deus sabe o que você vai escolher, isso não muda o fato de que a escolha é sua. Liberdade de escolha não é liberdade de destino para Agostinho. Tudo estaria determinado. Isso nos leva aos últimos 2 elementos aqui. Além das confissões, Agostinho vai propor a ideia de iluminação, e essa ideia ela é importante porque ele faz um paralelo com o Platão, explicando, para Agostinho, apenas alguns
alcançariam a essência da fé, alcançariam a graça. E esses que alcançassem a graça é que atingiriam a verdade, a razão. Então é bem curioso porque Agostinho, de certa maneira, aposta que apenas um grupo de escolhidos, algo próximo daqueles que sairiam da caverna no Platão, só que aqui dentro de um regime de fé, alcançariam a verdade. O que impacta também na sua teoria política. Vamos lembrar que a tese platônica da política é que aqueles que fossem os mais sábios, de certa maneira, deveriam governar. Aqui na parte política, a gente tem uma outra separação. Agostinho tem uma obra chamada A Cidade de Deus. E nessa obra, ele faz uma separação que é fundamental entre cidade de Deus e cidade dos homens. Enio, isso não é um filme, uma série? Também. Mas aqui a gente está falando de duas obras clássicas, de uma obra clássica, que é a Cidade de Deus, onde Agostinho vai propor o seguinte: existem dois poderes. O poder que seria marcado pela religião e o poder corriqueiro. Ou seja, existe um poder temporal e o poder eterno. A ideia aqui de Agostinho é que, de certa maneira, existiriam vários reis e esses reis viriam e cairiam, surgiriam e perderiam. Mas a igreja, a fé e, portanto, a presença de Deus, de certa maneira, nesses territórios, seria o que concentraria a força. Há aqui uma ideia que é muito importante para a política dessa época, que é a seguinte: Agostinho está dizendo que um rei ele não representa toda a fé. Um império não vai representar a fé cristã. A fé cristã está presente no império, mas ela é anterior e maior do que esse império. A estratégia de Agostinho aqui é para tentar se precaver de muitas investidas contra a fé pós-queda do Império Romano. Mas, ao mesmo tempo, isso abre espaço para que lá na frente os reis sejam coroados pelos papas e a igreja ela apareça como esse elemento de unidade entre as nações, sem que necessariamente ela precise abraçar uma nação como a sua nação favorita ou sua nação escolhida. Então, de certa maneira, nós vimos aqui as questões centrais de Agostinho. E a gente precisa falar agora de uma transição para um segundo momento, que é o período da escolástica. Vamos lá. A gente veio falando da patrística, que é o período de fundação da fé. Se por um lado o período da patrística é o de fundação e consolidação da fé, a escolástica já é um outro caminho na fé cristã. A escolástica é o período de predomínio das universidades. E, na verdade, a gente vai falar, ao falar da escolástica, nós vamos falar de dois movimentos importantes. Em primeiro lugar, o que gerou essa escolástica? O que gerou esse movimento? Por que a fé cristã, por que a filosofia cristã, ela migra das igrejas para as universidades cristãs? Por que você começa a ter um academicismo cristão? Em segundo lugar, para entender o que levou a isso, nós vamos entender um pouco do impacto dos pensadores árabes. Como é que os pensadores árabes, de alguma maneira, estão conectados a esse pensamento cristão? E, por fim, como isso vai chegar em Tomás de Aquino? Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês, o que vai gerar esse nome escolástica é a associação entre escola e, portanto, universidade. Começam a surgir, entre os séculos 9 e 12, inúmeras universidades cristãs. E a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é de onde vieram essas universidades. E isso está bem conectado com a expansão do islamismo. Enio, como assim? Expansão do islamismo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, vamos lembrar daquele mapa do nosso primeiro bloco e vamos olhar agora esse segundo mapa. Quando a gente observa esse segundo mapa, nós percebemos o seguinte: aquilo que está em roxo são os reinos católicos. Entre o século VI, a partir do século VI, houve a expansão do islamismo e até mais ou menos o ano de 750, toda essa região estava sob o domínio do Islã. Vamos voltar alguns mapas atrás e lembrar que toda essa região aqui estava, de certa maneira, sob domínio cristão até pouco tempo. Então, em algum momento, o islamismo ele se forma na região do Oriente Médio, ele começa a tomar e formar povos ao longo de todo o norte da África, ele vai chegar, notem, aqui na esquina
de Roma, ele vai estar aqui em Portugal e Espanha, o que hoje seria a Península Ibérica, lembrando que essa península vai ser durante muito tempo dominada pelos mouros, e esse domínio está aqui na esquina da Itália. De certa maneira, todos esses territórios chegaram ali com muita força e, de certa maneira, também estavam meio que cercando a Europa. Então, quando a gente olha para essa realidade, a gente vê uma igreja que até pouco tempo tinha um pleno domínio e está vendo uma outra religião chegar com muita força em seus antigos territórios, tomar esses territórios e agora ser uma religião dominante. Isso vai levar a uma série de processos. A gente não vai aqui avançar por toda a história do islamismo versus cristianismo. O fato é que isso vai nos levar às cruzadas, e isso vai nos levar à igreja tentar identificar o que estava sendo também responsável por essa expansão do Islã. E um detalhe muito importante é que durante essa expansão do Islã, começam a surgir o que a gente chama de Casa dos Saberes. São as primeiras universidades. Ainda que o termo universidade ele seja posterior, o Islã começa a montar grandes centros de ensino. E esses centros de ensino reúnem diversos pensadores, diversos filósofos, diversos matemáticos, tanto que se a gente olha, por exemplo, para a história da álgebra, grande parte desses matemáticos estão dentro dessa origem no Islã. E tem um outro fator, essas universidades começam a ganhar força, esses centros de ensino começam a ser procurados por vários pensadores, gerando toda uma nova linha de pensamento. Junto a isso, vamos notar novamente o mapa aqui é uma questão importante, o espaço que agora está sendo dominado pelo Islã. Nesse espaço, basicamente, a gente pode notar que vários territórios, que durante muito tempo foram domínios ou de Roma ou de Alexandre o Grande, estavam agora sob o controle de novos poderes. E em muitos desses territórios, como por exemplo o Egito, várias obras gregas, várias obras romanas, que não tinham sido pensadas pelo cristianismo, voltaram à tona. Então o que começa a acontecer? Essa galera começa a redescobrir uma série de pensamentos de Aristóteles, de Platão, dos helênicos, de todos os pensadores romanos, e isso volta à tona de modo geral. Por quê? Quando isso chega nas universidades do Islã, aos poucos vai se espalhando por todo o território. E lembram que eu comentei que eles já tinham chegado a Portugal e Espanha, e nesse período Portugal e Espanha eram reinos mouros? Quando acontece esse domínio, basicamente, muito das obras vão chegar à Europa por essa via. E aos poucos vão caminhar do que seria a Península Ibérica para Paris e para o Reino dos Francos. O que basicamente também vai fazer com que a Universidade de Paris, talvez a grande referência da escolástica da época, pegue essas obras e comece a traduzir. Só que tem um problema. Muitas dessas obras eram de um autor central, que nós falamos na aula passada, que era o Aristóteles. Só que o Aristóteles, ele parecia contrapor a posição clássica da igreja, explicando por quê. Enquanto o Platão, ele era um cara que falava de duas realidades, mundo sensível e mundo inteligível, e era mais fácil encaixar a relação de fé ali, dizer que há um mundo espiritual e um mundo terreno, Aristóteles era o cara que falava de uma realidade só, lembram disso? E ele é um cara muito focado na substância, na materialidade. Então, pegar as suas teorias científicas, suas teorias sobre a natureza, de certo modo, geravam aqui um problema. Quando isso chega na Universidade de Paris, começa a surgir a hipótese de que, na verdade, Aristóteles contrariava a fé, de que Aristóteles ele era contrário ao pensamento cristão. Sendo que Aristóteles não é contrário a nada disso, ele já morreu muitos séculos antes. Mas vários pensadores árabes, principalmente um pensador chamado Averroes, ele bate na tecla de que as teorias aristotélicas negariam em parte a fé, e quando isso chega na universidade cristã, a Igreja Católica vê com maus olhos o que estava acontecendo. Então eles chamam uma pessoa para combater Aristóteles.
Quem é essa pessoa? São Tomás de Aquino. Aquino era um jovem pensador formado pela Universidade de Paris, que, de certa maneira, vai para a Universidade de Paris novamente, agora pronto a derrotar Aristóteles. O problema é que quando São Tomás de Aquino lê Aristóteles, ele descobre que Aristóteles estava certo. Como assim? Aquino lê Aristóteles e não consegue negar a teoria aristotélica. Então o que ele começa a operar? Aquino começa a operar um outro processo, onde ele vai tentar encontrar uma harmonia entre fé e razão. Lembrando, galera, é claro que quando eu falo razão aqui, de certa maneira eu não estou falando que aquilo que foi feito pelo Agostinho não buscava a razão. Mas a questão é que ele tenta, pela primeira vez, separar o pensamento cristão em dois âmbitos. O âmbito da religiosidade e o âmbito da ciência. Então a proposta de São Tomás de Aquino é, se por um lado eu pego duas matérias diferentes, vamos botar, por exemplo, português e matemática. Português e matemática são opostas? Não. Português e matemática não são opostas, elas são apenas diversas. Aquino tenta falar a mesma coisa. Se você pegar fé e razão, fé trata de uma coisa, razão trata de outra coisa. Traduzindo, para Tomás de Aquino, você deveria, quando está buscando saber sobre o que é bem, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, olhar para a fé. Quando você quer saber por que um corpo cai, ou como um corpo cai, você deveria olhar para a razão. Então, o que ele está fazendo é, vamos separar os dois âmbitos. Eu deixo do âmbito da fé aquilo que é da fé, e do âmbito da razão, aquilo que é da razão. Lenta, mas progressivamente, ele criava aqui o espaço para o que a gente chama de uma certa relação entre o cristão e o cientista. E dentro desse espaço, muitos pensadores vão se constituir na escolástica, mas ele, como principal símbolo, tentando retomar essas obras de Aristóteles e trazê-las para a atualidade, no caso, para o contexto da época. Um exemplo disso é que São Tomás ele tenta, por exemplo, abordar vias da prova da existência de Deus. Então o que ele fala é, a razão não pode provar Deus, mas ela pode mostrar que ele é possível. Por quê? A ideia de São Tomás é, a razão não vai te converter em cristão, mas ela, por exemplo, não vai negar a sua fé. Então, um exemplo que ele trata é como, por exemplo, a primazia da ordem. Como assim a primazia da ordem? A tese de São Tomás de Aquino é a seguinte, imagina que você pegou uma caixa, botou várias coisas dentro dessa caixa e mexeu essa caixa. Depois, você viu que ela estava toda desarrumada. Imagina que você deixou ela num quarto. Passado um dia, você volta a esse quarto e todas as coisas dentro da caixa estão ordenadas. O que é mais provável? É mais provável que tenha ocorrido um terremoto e tenha acidentalmente, por contingência, colocado tudo ordenado, ou é mais fácil pressupor que alguém foi lá e ordenou? Bom, sejamos sinceros, é muito mais fácil você acreditar que alguém foi e ordenou essa caixa. Vamos dar um segundo exemplo. Imagina que no meu escritório eu tenho várias provas para corrigir. E quando eu saí de casa, eu deixei uma prova num canto, outra prova no outro, outra prova no outro. Imagina que eu, ao retornar ao lar, entrei no escritório e vi todas as provas, uma ao lado da outra, ou algumas empilhadas, mas todas num ponto bem arrumadas. O que é mais provável de ter acontecido? Eu ter esquecido a janela aberta, ter batido um vento e cada prova ter caído acidentalmente nesse espaço, ou alguém ter entrado no escritório e ter arrumado esse escritório? Bom, é mais provável alguém ter arrumado. Então, o que Tomás de Aquino vai falar? Olha, Aristóteles pode estar certo. A natureza tem uma série de princípios de ordem. Mas se tem uma série de princípios de ordem, quem ordenou? São Tomás vai apontar justamente para Deus. São Tomás tenta, de certa maneira, adaptar o pensamento aristotélico a essa realidade. Então ele fala que tudo precisa de um motor. Mas se existe algum primeiro motor, esse primeiro motor não poderia ter sido movido por nada. A única força que escaparia dessa dinâmica seria também Deus. Tomás de Aquino, por exemplo, quando fala da noção de ética, ele aponta que a falha de Aristóteles foi não considerar que essa felicidade
que ninguém sabe dizer como alcançar, na proposta aristotélica que nós falamos na aula passada, estaria em Deus também. A questão é que essa transição, ela vai abrir espaço não só para a consolidação da escolástica, mas vamos lembrar do que está acontecendo à volta. Além da escolástica que está aparecendo e das teses de São Tomás de Aquino, muitos textos estão vindo à tona. E esses textos vão, aos poucos, fragilizar o pensamento medieval. E aí aqui eu botei duas imagens que vão tratar um pouco dessa ideia. A gente tem aqui duas obras que estão num escritório no Vaticano. Essas duas obras representam tanto a relação dos pensadores no cristianismo, quanto a escola de Atenas, ou seja, os pensadores clássicos. Essas duas obras vão ser obras do Rafael e vão acontecer durante o Renascimento. E o Renascimento é o período em que, vamos lembrar do impacto do que nós viemos falando aqui. Muitas obras estão voltando à tona. Muitas obras estão chegando à Europa, obras que nunca antes tinham sido levadas ou traduzidas. Isso vai trazer uma realidade onde muitos pensadores novos, ao entrarem em contato com essa obra, com essas obras, vão criar novas teorias. O Renascimento, enquanto processo do humanismo, seja na arte, seja na ciência, seja na literatura, ele bebe muito justamente dessas obras que começam a ser retomadas por conta da expansão do Islã. Essas obras que até então estavam desconsideradas e voltam à tona da Europa. Pensem em séculos de conhecimento que até então tinham sido deixados de lado e que passam de alguma forma a se fazer presentes aqui. Junto a isso, existem outros fatores. Começam a surgir novas cidades. E essas novas cidades começam a cada vez mais incentivar o comércio. Isso vai necessitar de novas dinâmicas de troca, aos poucos fragilizando o feudalismo. Junto a isso, com a reforma protestante, que isso pode ser tratado um pouco mais à frente, a gente tem uma tendência a olhar para a Europa e ver que houve um crescimento, principalmente da alfabetização, o que vai aumentar também nas cidades essa capacidade de leitura. No próximo bloco, a gente vai ver como o Renascimento impacta fundamentalmente em dois eventos. A transição do realismo político com Maquiavel e a criação de uma nova forma de ciência com o Galileu. É isso, galera. Aguardo vocês daqui a pouco. Voltamos aqui, nosso terceiro bloco, e nesse terceiro bloco a gente vai falar de duas mudanças bastante significativas. Nós viemos até aqui construindo a filosofia medieval e falamos também um pouco da sua transição para a escolástica e, por fim, é claro, da sua tendência a perder a força no Renascimento. Nessa terceira parte da aula, nós vamos falar de dois autores que são importantes nessa transição para o período moderno. Então, a gente está encontrando aqui já as raízes do pensamento moderno. E, como eu falei, as nossas próximas duas aulas são justamente discutindo o pensamento político moderno e a teoria do conhecimento moderno. Então, esses autores são viradas de chave fundamentais para entender o que está em jogo. O nosso primeiro autor é talvez bastante conhecido de vocês de nome e também um autor bastante cobrado, que é Maquiavel. Maquiavel, ele é uma figura curiosa dentro do processo filosófico, porque ele é um cara que a maioria das pessoas ouve falar, antes mesmo de ter contato com as obras de filosofia, pela palavra maquiavélico. Eu não sei o que vocês pensam quando ouvem a palavra maquiavélico, mas pelo menos o que eu normalmente associo é quase um vilão de filme pensando assim. A ideia é que, de certa maneira, quando a gente ouve maquiavélico, a gente pensa aquele cara que faz um plano terrível, super bem armado, para poder derrotar ali o herói. O problema é que justamente isso faz com que a gente pense no Maquiavel e imediatamente associe ele como alguém mau, como alguém que está pensando o mal na política. E isso, na verdade, acaba sendo um problema. Por quê? Quando a gente fala do Maquiavel, a gente está falando do pai do realismo político. O Maquiavel, ele é o primeiro cara a, de alguma maneira, pensar numa estrutura política separada da idealização que era feita até então.
Vamos lembrar um pouco do que a gente falou aqui. Quando em aulas anteriores nós falamos do Platão, nós falamos de o que seria a cidade ideal para ele. Aristóteles, por mais que diga que não tem uma cidade ideal, ele também fala ali de um projeto de cidade, onde todos buscam o bem comum. Junto a isso, a gente tem, por exemplo, Santo Agostinho apontando a cidade de Deus, aquela onde todos agiriam bem, aonde não existiria a escolha pelo mal. Então, de certo modo, há uma idealização, e toda a filosofia pré-Maquiavel na política tem uma tendência a isso. É claro que existem elementos de realismo em Platão, Aristóteles, mas, de certa maneira, todos os autores até então perguntavam-se sobre a cidade ideal. Só que o contexto em que Maquiavel estava inserido não é exatamente o contexto fundamental para você ser idealista. Vamos olhar aqui para o mapa do que hoje seria a Itália. Notem que cada uma dessas regiões da Itália era um reino, um principado ou uma república. Maquiavel estava aqui em Florença. Mas, logo próximo a isso, existiam os estados pontifícios, que são estados dominados pela igreja. Existia o reino de Nápoles, um reino bastante forte, bem como Veneza, Milão, Gênova. Muitos desses nomes são familiares para nós e, de certa maneira, eles carregam consigo memórias sobre quando a gente fala de algum tipo de comida ou quando a gente fala de algum fenômeno político. E isso por quê? A Itália foi um dos últimos reinos a ser unificado. E por ser um dos últimos reinos a ser unificado, a Itália só vai se unificar no século XIX, vários e vários séculos de guerra aconteceram nesses territórios. Vamos lembrar de um elemento central aqui. Muito do território do que hoje seria a Itália está na esquina de outros países, seja pela proximidade com a França, seja pela proximidade do que hoje é a Croácia, ou, por exemplo, seja pelo fato de você ter os estados pontifícios no centro deles. Então, a tendência a unificar era muito pouco presente até o século XIX. A consequência disso é que vários desses estados viviam em guerra. E normalmente estavam na mão de duas grandes famílias, de duas ou três grandes famílias, que comandavam os aspectos da cidade. Talvez as duas famílias mais poderosas desse período que nós podemos apontar são os Médici e os Borgias. E a cidade de Florença era dominada pelos Médici. De certa maneira, isso tem a ver com a história de Maquiavel, por quê? Quando os Médici se afastam do poder, Maquiavel ele recebe o posto de segundo chanceler. Então, ele ajuda na política externa de Florença. Quando os Médici retornam, eles primeiro condenam Maquiavel à morte por ter ocupado esse espaço no momento em que eles ali não estavam, mas depois apenas o exilam. E é nesse processo que Maquiavel escreve a sua obra mais famosa, O Príncipe. Nessa obra, Maquiavel vai descrever a realidade política como ela é. Então, o objetivo de Maquiavel não é que você seja mau, é simplesmente você entender que existe uma realidade no seu entorno que não pensa apenas no bem comum. O que Maquiavel está dizendo, no fundo, é o príncipe tem que estar ciente de que ele não governa um estado ideal, ele governa um estado real. E esse estado real, de certa maneira, não está sob total controle nem mesmo do príncipe. É necessário pensar aqui que o Maquiavel está tentando retomar o pensamento político agora sem os antigos vícios, sem os idealismos. E nessa obra, O Príncipe, ele vai teoricamente aconselhar um governante em como manter primeiro o poder na cidade, depois ampliar o seu poder, buscando aqui, de certa maneira, atingir uma plenitude política. Maquiavel não é mau, ele é apenas real. Diante disso, vai se abrir toda uma série de conselhos dados por Maquiavel. Eu coloquei alguns desses conselhos aqui que são talvez os mais centrais em meio a esse processo. No primeiro, a gente tem, na verdade, uma questão. Ser amado ou ser temido? Qual é o ideal para um governante? Ser amado ou ser temido? A tese do Maquiavel é que o ideal seria juntar ambos. Mas, se você tiver que escolher um dos dois, o ideal seria ambos, mas sem esse ideal você precisa ser temido. Enio, por quê? Por que Maquiavel ele prefere o amor ou o medo? Por que ele prefere o medo?
Ele prefere o medo porque o medo segura. Enquanto o amor, lembrando que a gente não está falando aqui de amor romântico, ele é um amor baseado de certa maneira, o súdito gostar do rei. Só que o súdito vai gostar do rei até o rei criar um problema para ele. Já o medo, ou seja, a ideia do povo de que o rei pode afetá-lo e que pode retirar-lhe qualquer coisa, esse medo ele é mais fixo, ele é mais imutável. Então a tese do Maquiavel é que o príncipe, se ele não puder ser adorado e temido, ele deve ser no mínimo temido, senão ele está perdido. Só que tem um ponto, ele deve ser temido, mas nunca odiado. Como assim nunca odiado? O Maquiavel vai falar que o bom príncipe, ele consegue gerar medo sem gerar ódio. Enio, mas por quê? Por que o rei não pode gerar ódio? Porque o ódio gera revolta, o medo não. O ódio motiva a pessoa a tentar tomar o poder. O ódio motiva a pessoa a tentar derrubar o outro. O medo não. Então, você deve não ser odiado. Mas aí Maquiavel vai se perguntar, como não ser odiado? Bom, cabe ao príncipe parecer justo, mesmo que ele não seja. O que Maquiavel vai falar é, olhe os seus inimigos. Aquele inimigo que for real, destrói ele com todas as forças. Acaba com ele no sentido mais amplo. Agora, aquele inimigo que for apenas uma questão política, uma questão menor, não o mata à toa, não o destrói à toa. Por quê? O povo vai ver a sua compaixão como um símbolo de justiça e a sua força contra o outro como um símbolo de força. A fronteira entre o rei louco e o rei poderoso é muito tênue. E o Maquiavel vai falar assim, o rei precisa saber essa escolha, precisa saber fazer essa escolha. Então, Enio, mas peraí, a gente está falando aqui de ser amado, ser odiado, eu não tenho que juntar política e moral? Não. A tese do Maquiavel é que é necessário pensar política e moral de forma diferente. O príncipe, para manter o poder, ele não pode ficar apegado a uma série de regras, porque senão ele vai enfrentar outros que não estão apegados a essas regras. Por fim, o Maquiavel fala de duas palavras-chave que a gente não pode esquecer. Virtude e fortuna. O que são virtude e fortuna? Virtude é o conjunto de capacidades que, de certa maneira, uma pessoa tem. Fortuna é o acaso, aquilo que escapa do controle. Segundo Maquiavel, muita coisa escapa do nosso controle, mas muita coisa também está sob o nosso controle. A tese dele é, o bom príncipe ele deve contar com a sua virtude e usar essa virtude para domar a sua fortuna. Ou seja, fortuna é o acaso, é a sorte. Se eu não controlo a sorte, eu controlo o que eu faço com o resultado dela. Então, digamos que você tem um rei que é um bom estrategista político, mas está vivendo em um momento onde está rolando uma guerra. Ele deve usar essa guerra, que seria uma fortuna negativa, para de alguma maneira maximizar a sua importância. A ideia aqui é pegar seu conjunto de habilidades, mas entender que a realidade não é programada, que existe algo de impreciso, que existe algo de imprevisto. E esse impreciso, esse imprevisto, é o que, por um lado, pode ser negativo, se você for tomado por uma má sorte, mas não conseguir capitaneá-la, ou você chegar com alguma boa sorte, mas também não conseguir aproveitar ela. O ideal é, ao mesmo tempo, ter uma boa sorte, bons elementos acontecerem no seu governo, mas você saber utilizá-los para ampliar o seu poder. Bom, isso foi uma guinada no pensamento político. Na próxima aula, quando a gente estiver falando sobre política, a gente volta rapidinho no Maquiavel justamente para falar sobre como ele foi fundamental nessa transição. Mas nesses últimos minutos de aula, a gente vai falar sobre o surgimento de uma nova ciência que exige novas filosofias. Enio, como assim uma nova ciência? O que você quer dizer com isso? Bom, vamos lá. Lembra que eu falei agora há pouco que o Aristóteles tinha retornado ao pensamento ocidental, de certa maneira, no período da escolástica? Junto com Aristóteles, toda uma série de teorias voltaram à tona. E algumas dessas teorias foram começando a ser tomadas como teorias bastante verdadeiras. Lembrando que algumas delas tinham perdurado mesmo sem
a retomada aristotélica. Mas a escolástica, por ter abraçado Aristóteles, fez com que essas teorias, que já caminhavam durante muito tempo, se tornassem teorias efetivamente cristãs. Então, explicando, os gregos tinham um entendimento bem particular da física, e o Aristóteles é o principal nome desse entendimento. Os gregos acreditavam em 3 questões centrais para a física. Primeiro, que todas as coisas tendiam a um lugar natural. O que é tender a um lugar natural? Os gregos basicamente achavam que a água, ela procurava a água, o fogo procurava o fogo, o ar procurava o ar e a terra procurava a terra. Esse seria o motivo de, por exemplo, quando você derrama água em alguma coisa como terra, ela minar e tentar, o que os gregos entenderiam, procurar o lençol freático. Isso seria a justificativa para, quando eu lanço, por exemplo, alguma coisa no ar, ela ir ao chão. Espera aí, Enio, os gregos não dominavam a noção de gravidade como a gente domina? Não. Isso vai ser proposto muito tempo depois. Então, o grego, para tentar explicar por que um corpo caía, dizia que ele caía porque ele era feito de terra. E terra buscava terra. E qualquer coisa vinda da terra também. Isso explicava por que, por exemplo, quando o ar era aquecido, de certa maneira, ele também subia. Ou a ideia de que, de certa maneira, o fogo ele tinha um lado na sua origem da terra, mas outro lado buscando o sol. A questão é que essa explicação, hoje para nós, soa absurda. Mas durante muito tempo ela foi validada. E ela acabava gerando um outro problema, que é, eles tinham que também explicar por que a Lua não caía. Porque se você olha para o céu, é muito provável que ao pensar na Lua, você pense nela como uma grande camada de terra que poderia binar em direção à Terra. O que os gregos vão falar? Que existiam 2 realidades. Uma realidade supralunar, que está contando com a Lua e acima dela, onde tudo é perfeito, onde tudo é pleno, e uma realidade sublunar, anterior à Lua, incluindo a Terra, onde tudo seria permeável, mutável, passível de transição e pecado. Por fim, eles diziam que a Terra era o centro do universo. Basicamente, os gregos acreditavam no geocentrismo. A Terra seria o centro e tudo girava no entorno dela. Isso parece absurdo à primeira vista, ouvindo hoje, concordam? Mas vamos tentar pensar um pouco como os gregos. Os gregos não tinham ainda o domínio de uma tecnologia como a do telescópio. Então, quando eles olhavam para o céu, eles viam o Sol indo de um ponto a outro, e ao ir de um ponto a outro, eles pressupunham que, se eu estou parado e o Sol está se mexendo, é porque ele se move, não eu. Essas teorias, elas começaram a ganhar força, e quando chegou na Idade Média, com Tomás de Aquino abraçando a tese de Aristóteles, a igreja passou a adotá-las também. Isso significa que agora eles diziam que o supralunar e o sublunar era céu e terra. Eles argumentavam que o lugar natural era o caráter máximo da criação. E Enio, mas por que eles separavam em sublunar e supralunar? Eles diziam que tudo que estava acima disso era feito de éter, um elemento diferente dos da Terra. Mas o que isso tem a ver com o surgimento de uma nova ciência? Bom, algumas figuras, como por exemplo o Galileu e o Copérnico, começaram a questionar isso e propor o heliocentrismo. O modelo heliocêntrico é aquele que defende que o Sol é o centro do universo. E ao propor que o Sol era o centro do universo, eles propunham também que os planetas giravam no entorno, incluindo a Terra. Essa ideia fez com que o Copérnico fosse perseguido, e por conta dessa perseguição, muitos dos seus livros foram queimados, entrando no índex. Só que o Galileu leu essa proposta e decidiu provar essa proposta. Galileu, então, desenvolveu não o primeiro telescópio, dado que a ideia de telescópio é anterior ao Galileu, mas ele criou um telescópio e conseguiu, por meio das suas experiências, e agora experiências mais direcionadas, provar que, na verdade, a Lua ela possuía uma série de estruturas e danos, e essas estruturas e danos, ou seja, os buracos presentes na Lua, mostravam que ela não era um círculo perfeito. Ela não era uma esfera perfeita. E por não ser uma esfera perfeita, ela não poderia estar nessa métrica que os gregos estabeleceram.
Isso, de certa maneira, fez com que Galileu também olhasse para outros planetas, como, por exemplo, Júpiter e Vênus. E, por meio dos movimentos, provasse, utilizando o telescópio, que, na verdade, toda a relação do heliocentrismo estava certa e que o geocentrismo estava errado. Com isso, Galileu começou a desenvolver o que a gente vai chamar de uma nova física. A gente só está introduzindo essas ideias aqui, mas quando ele supera o modelo supralunar, ele começa a perceber a matemática como uma linguagem fundamental e a experiência como o caminho central. Galileu começa a perceber que ele pode abandonar a antiga postura da escolástica e agora olhar para a realidade criando instrumentos, como era o caso do telescópio e de outros instrumentos que ele vai criar, e ao mesmo tempo calcular esses valores com a matemática. Aos poucos, a gente vai ter uma ciência que caminhava para um empirismo muito maior e também uma ciência que usava a matemática como recurso fundamental. Enio, mas isso não teve uma consequência? Teve, o ceticismo renovado. Por quê? Imagina que durante muito tempo se acreditou naquilo que foi dito por Aristóteles. O que a igreja fez ao redescobrir Aristóteles foi apenas reforçar essas ideias. Só que agora Galileu estava chegando e dizendo que tudo isso estava errado. E que o mundo estava escrito matematicamente e que era necessário criar novos aparelhos que demonstrassem as suas descobertas. Galileu dizia que o geocentrismo estava errado e que o heliocentrismo estava correto, que o Sol era o centro do universo, a Terra deixou de ser o centro. Tudo isso vai fazer com que muitos se perguntassem, existe um método seguro para chegar à verdade? Existe um novo caminho para chegar à verdade? Esse novo caminho vai passar por essa matemática, não vai? E na política? É possível criar uma ordem política dentro de um realismo? É possível atingir novas descobertas políticas em um mundo completamente imprevisível? Maquiavel e Galileu mexeram com as estruturas. O que a gente vai ver na próxima aula é como essas estruturas foram mexidas ao ponto de gerar novas filosofias.